Então estamos aqui com a Rosemary Andriani. Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Muito obrigada, Lu. Muito obrigada por estar me recepcionando com esse café maravilhoso. Uma delícia te receber, uma delícia conhecer um pouco mais da sua história. A Rose, então, ela é psicóloga, tem uma história de vida linda e uma história de muito sucesso também. Então ela vai contar aqui pra gente um pouquinho. Rose, você e sua família é aqui de São Paulo mesmo? Sim, nós somos aqui de São Paulo, eu nasci em São Paulo. Meu pai veio do Nordeste com 18 anos, né? E minha mãe também paulistana. E seu pai veio como pra cá? Bom, meu pai veio com 18 anos para São Paulo tentar a vida, né, na capital paulistana. É a história de tantos brasileiros essa, não é? De muitos, É lindo, né? De... Tem isso na sua história também, essa raiz, né? E que hoje eu consigo enxergar com muito orgulho, porque na minha adolescência eu tinha um preconceito, né? Como dizer que meu pai era nordestino, né? Entendi. Mas hoje, com a maturidade e percebendo o quão importante foi para nossa família, hoje eu falo com muito orgulho que meu pai veio com 18 anos para São Paulo, num pau de arara, que caiu na aproximação ali de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? E meu pai foi um dos sobreviventes. Muitas pessoas morreram, então? Muitas pessoas. Nossa. E ele perdeu tudo, né? Era muita coragem, né, Rô? Porque as pessoas largavam tudo que tinham, né? Toda a família, a vida, as conquistas que tinham até ali para tentar uma nova situação, pra né? Tentar um sucesso, né? E eu considero o caso do meu pai como um case de sucesso mesmo, porque não só pela sobrevivência nesse acidente, mas pela superação. Então ele chegou em São Paulo, não tinha nem o contato do amigo dele, endereço, porque tudo se perdeu. Que perdeu tudo. Perdeu tudo, mas ele conseguiu ter na memória a aproximação de onde esse amigo morava e ele conseguiu chegar nesse lugar, encontrar o amigo e aí iniciou um trabalho e foi conquistando dia a dia o que nós temos até hoje, né? E essa família é linda, né? A Rose tem uma família linda. Gigante, né? Somos 5 mulheres. Eu sou a quinta, a temporona, depois de 10 anos da quarta. A caçulinha, né? A caçula. Todas mulheres, coitado do meu pai, né? A gente já ouvia assim de longe, de cabeça tão branca, de tanta mulher, né? Dor de cabeça. 5 mulheres, quando ele pode ter imaginado, né? Pois é. E meu pai, ele foi tendo muita força de vontade de vencer. Então, uma situação bem legal é que, por exemplo, ele vindo do Nordeste, calor, São Paulo muito frio. Quando estava na construção do Estadão, para quem conhece, quem não conhece, aqui na Marginal Tietê, Nós estamos em São Paulo, então na zona norte de São Paulo, na Marginal Tietê, tem o prédio do Estadão. Isso, do jornal Estadão, né? E quando estava naquele processo de construção, o meu pai teve uma grande sacada. Ele ia, comprava lençóis, não, cobertores e vendia para essas pessoas que estavam na construção. Porque ele falava, então olha que sacada, oportunidade né, sempre tem, não é? A A gente precisa estar com exatamente. a visão, né? Tenho filhos para criar, quero conquistar muitas coisas, então eu trabalho e as oportunidades para agregar o salário. Entendi. E aí, ele foi cuidando aí dessa família. Quando você nasceu, você me contou que a sua irmã já tinha quantos anos? A minha irmã estava casando com 16 anos e eu bebezinha na família, Entendi. né? A boneca da família. Que delícia. Meu pai até me chamava bonequinha. Que delícia. E aí, as irmãs, como é que foi? Já trabalhavam? As minhas irmãs já trabalhavam, já estudavam, então eu fui crescendo e vendo muito as mulheres da família, né, se fortalecendo, tendo seus empregos, entrando na faculdade, e aquilo para mim era tão bonito, né, ver minhas irmãs na faculdade, depois participar das formaturas, da conquista, né, então sempre ficou muito marcante. A perspectiva que você tinha, né, Rose? Traçar o objetivo e seguir, porque as dificuldades foram acontecendo, mas ninguém nunca desistiu. Então, todas as minhas irmãs formadas, né? E eu
sempre olhando aquilo de longe, falando, nossa, quando vai chegar a minha hora, né? E a minha hora chegou. Eu tenho uma família que a grande maioria é da área do direito. Então, quando eu fui fazer minha escolha profissional e eu falei que eu iria fazer psicologia, foi um caos na família, né? Quantos anos você tinha, Rô, quando você fez quando tomou eu terminei, essa decisão? eu já estava terminando o terceiro médio. Tá. Né? Você já tinha certeza de que era isso que você queria? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Cedo, Rô, por né? opção, né? Também foi uma grande luta para que meus pais e minhas irmãs percebessem e autorizassem, porque eu digo que eu não tive uma mãe e um pai. Eu tive 4 mães, 4 pais, porque tinha que passar pelo crivo de aprovação de todos. E aí eles queriam que você estudasse? Meu pai, que principalmente queria que eu fizesse direito e que eu entrasse para o funcionalismo público, que é o que a maioria da minha família trilhou na profissão. E eu era totalmente contra, né? Então, querendo fazer a psicologia, mas também para não chatear meus pais, né? Eu realmente me candidatei ao vestibular para o direito na USP, só que para fazer o USP seria integral e eu não queria, porque eu queria continuar trabalhando, porque eu já me sentia independente, né? Então... Eu já tinha uns 2 anos que você estava trabalhando. Já tinha uns 2 anos que eu estava trabalhando. Eu já estava mesmo bem independente, né? Se achando, né? E aí eu prestei direito na USP como treineiro, né? Não fui por ir. E com aquela vontade toda de passar. Vontade de, quero ser a primeira a entregar a prova, vou chutar. Entendi. E aí, nas faculdades particulares, eu prestei para psicologia. Tá. E aí, eu passei em todas e escolhi a que eu podia fazer à noite para continuar trabalhando. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, na zona norte de São Paulo. Eu pegava um ônibus e um metrô e mais um ônibus para chegar na faculdade na zona sul. E aí, a minha faculdade era das 7 às 11h45 para não ter aula aos sábados. Tá. Eles se estendiam? Se estendia para não ter aula ao sábado. Era extremamente cansativo, porque eu tinha que pegar meu último ônibus para chegar em casa. Então, eu pegava um ônibus até Santa Cruz do metrô, metrô até Santana, de Santana até o meu bairro era o último ônibus. Aí teve uma situação que eu perdi esse último ônibus. E aí me deu um desespero, né? Eu falei, e agora? Naquela época nem tinha celular. Não tinha Uber, não tinha celular, né? Nada, né? E aí eu descobri que tinha um único ônibus que passava fazendo, né? Pegando todo aquele pessoal que tinha perdido. Só que não tinha hora para passar. Aí eu olhei no relógio, já era 00:20. Falei, não vou ligar para os meus pais. Fiquei ali naquela fila, um ônibus chegou, eu entrei já quase 1h da manhã. Quando o ônibus já estava acelerando para partir, quem chega dentro do ônibus? Meu pai me procurando. Ai, que delícia, né? Sentir essa proteção, todo esse cuidado, né? E como encontrar sua filha numa cidade como São Paulo. Então aí hoje eu fico pensando, né? Imagina o desespero também. Bom, mas aí diante dessa situação, eu já trabalhando, sabendo que tinha 13º, férias. Quando chegou em julho, eu fiz aniversário em fevereiro. Em julho eu falei, eu preciso de um carro. E aí eu quis fazer uma surpresa para os meus pais. Então eu negociei na empresa em julho para anteciparem meu 13º, para anteciparem minhas férias. E acho que eu era uma boa funcionária porque eles aceitaram, né? E aí eu fui, e agora para comprar o carro? Então eu tinha um amigo no trabalho mais velho, né? E eu perguntei se ele podia ir comigo até uma loja de carros para comprar um carro. Porque eu precisava ver se o motor era bom. E esse rapaz, ele cuidava dos automóveis da empresa, né, da área logística. E ele foi comigo. Então eu escolhi um carro, ele foi comigo para ver o motor. Ótimo, pode comprar. Aí eu comprei um Chevette Hatch 81, lindo, né, meu carro. Demais. E aí num domingo, na hora do almoço, em casa nós tínhamos, como você está me recepcionando hoje, uma mesa linda, meu pai sempre sentado na ponta, minha mãe, os filhos e os genros, né? E aí eu falei que eu tinha uma surpresa para eles. Fui mostrar o carro, tão feliz, né? E aí todo mundo ficou espantado, também felizes. Mas quando meu pai e os meus outros pais, meus cunhados, foram ver o carro, que decepção. Ai, jura? O carro tinha motor.
Porque aí os pneus estavam carecas. Ah, entendi. A hora que levantava o tapetinho do carro, tinha uns buracos. Nossa. E aí foi um desespero, porque agora eu não tenho mais nem 13º, nem férias e nem mais Sim, nada, né? Sim. E o meu dinheiro eu só pagava a faculdade. Mas aí as minhas irmãs e meus pais, eles se juntaram, fizeram uma pintura generalizada no carro. Cada irmã deu um pneu e o meu carro ficou lindo. Que história linda, que delícia. Então essa foi a minha primeira conquista que gostoso, de bens materiais e foi muito gostoso. Gostoso, né, Rô? Porque você trabalhou, conquistou, não é? Isso veio do seu trabalho, e do objetivo, né, Sim. Lu? Você trilhar um objetivo. Então, eu já tinha trilhado meu objetivo da faculdade, entrei, então já foi uma conquista. Depois o carro. Então, meus pais sempre passaram isso, né? Tenha sempre uma meta. Sim. E acredite que você está sempre fazendo o seu melhor e faça o seu melhor. Sim. Então, é essa construção, né? O carrinho veio pequenininho, velhinho, depois foi até chegar num maior, num melhor. E aquela máxima, né, Rô? Não despreze os pequenos começos, as pequenas conquistas. Mas tudo é um processo, as coisas vão acontecer. Exatamente. E as coisas foram acontecendo e estão acontecendo, porque eu sempre acredito que virão coisas muito melhores, né? Então sempre tem aquelas pessoas que querem nos tirar do eixo, que nos apontam partes negativas, ou que não acreditam no nosso sonho, mas o importante é a gente estar de bem conosco e acreditando que estamos fazendo melhor. Se conhecer, não é? Entender quais são os nossos dons e talentos, aquilo para que fomos criados, não é? É importante isso. A gente não querer ser mais um na massa, mas queremos ser nós, né? A nossa essência. E vou te falar que isso não é fácil, viu? Acho que precisamos querer ter esse conhecimento, né? Buscar, né? Terapia há muitos anos, tentando ter esse autocontrole, esse autoconhecimento, uma autoconfiança, para que e a fé, né? Acreditar sempre que as coisas darão certo, se tiver que dar certo, né? Ô, Rô, mas me conta, aí você estava trabalhando nessa empresa, né? Ela já me contou aqui que ela é super bem sucedida na empresa. Sim. Aí terminou a sua faculdade, e aí? Então, eu terminei a faculdade, eu comecei na empresa como auxiliar, né? E eles foram percebendo que eu tinha um tino, né? Tem um tino para a área comercial, que eu acho que vem lá do meu pai, com aquela história dos cobertores, né? De rifas que ele fazia pra gente sair de algumas enroscadas. E aí eles me deram a oportunidade de ir para a filial no Nordeste, montar uma equipe de vendas, né? Então, como eu já tinha a psicologia, fazer a seleção, treinar as pessoas... Ah, legal. Embora o meu sonho sempre tenha sido clínica, nunca organizacional. Então, eu aceitei isso. Já tinha passado, acho que um ano e meio da minha formação, porque eu fui me especializando. Eu terminei a faculdade e fui fazendo outros cursos. E sempre trabalhando para ter uma rentabilidade e conquistar outras coisas, né? Mas sempre estudando e trabalhando à noite e de sábado. Então, eu clinicava à noite e aos sábados. Olha, para quem acha que a sua vida tá dura, pode trabalhar que dá certo, acredite que dá certo. Isso, né? E então eles me convidaram, eu fui para o Nordeste, foi também um resgate das minhas origens, porque meu pai tinha voltado com 18, tinha vindo para São Paulo com 18 anos e nunca mais tinha voltado para o Nordeste, porque a família toda também veio, os irmãos, né? Foram vindo para São Paulo e acabou não ficando ninguém por lá. Você nunca tinha ido para o Nordeste antes? Eu também não. Então, eu já tinha nessa época o meu carro, um apartamento e queria morar sozinha. Mas eu não podia sair de casa sem ser casada. E aí eu achei uma grande oportunidade de sair de casa trabalhando, porque trabalhando eu podia. Morar sozinha, não. Então eu aceitei, fui trabalhar no Nordeste para ficar 6 meses. Todo mês eu voltava para São Paulo, até que a empresa me convidou para ficar mais por lá. E aí eu fiquei 5 anos. Então as minhas vindas para São Paulo foram ficando mais espaçadas. E aí eu comecei a perceber que vir de sexta à noite para ficar sábado e domingo não valia a pena.
E aí eu comecei a levar meus pais com as minhas passagens para lá, e aí eles passavam um mês comigo. Que delícia, é um presente para a família, né? E aí curti, né? Minha mãe não conhecia o Nordeste, meu pai voltar para lá. E foi sempre muito gostoso. Em que lugar, Rose, do Nordeste? Eu fiquei em Pernambuco, Ai, que delícia. fiquei em Piedade, Ai, que né? lindo. Lá em Recife, e onde eu tenho muitos amigos, um lugar que eu adoro o povo nordestino. E durante esses 5 anos, entre idas e vindas, a gente foi até a cidade que meu pai nasceu, que é já no Agreste, próximo de Garanhuns, passando Garanhuns, chama-se Bom Conselho, uma cidade pequenininha, muito precário tudo, né? E aí, que bom que meu pai veio para São Paulo, que bom que meu pai nos deu essa oportunidade de ver um outro mundo e de saber que é possível, né? Reconstruir a sua história. Sim. Ter um sonho, ir atrás desse sonho, muda completamente a história de uma família. Você vê que depois vieram os irmãos, não é? As oportunidades que vocês tiveram aqui. Tudo começa com o primeiro passo, né, Rô? Tudo com o primeiro passo. Uma decisão difícil, porque não foi uma decisão fácil. Não. E até mesmo para os meus pais aceitarem, né? Porque, imagina, 5 filhas, eu nasço numa geração completamente diferente, aonde as minhas irmãs, mesmo noivas, tinham que sentar no sofá e ficar até as 10 da noite sentadinha ali. Eu com 18 anos com carro, querendo chegar tarde, e isso também foi um processo, né, de respeito, de conquistar, né, com obediência, o meu espaço, né, então cumprir metas, cumprir os combinados, e aí eu fui ganhando cada vez mais liberdade. Ter escolhido ir para o Nordeste e eles terem aceitado, acho que foi também um grande passo. Me lembro quando eu cheguei no aeroporto, liguei e falei, cheguei. Meu pai disse, pega o mesmo voo e volte para São Paulo, sua mãe vai morrer aqui. Oh, meu Deus. Imagino, né? A gente que é mãe, né, Rose? Oh, meu Deus. Pois é, hoje já é difícil, pequenas saidinhas, né? Então imagina para um lugar que você não tem uma rede de apoio, que você não conhece ninguém. E eu cheguei dia 24 de junho de 2000 e feriado naquela cidade. Falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? É feriado do quê? Cheguei no São João, uma data maravilhosa, mas à noite, com meu CRP já lá no Nordeste, eu atendi à noite. E então, já formada em psicologia, já clinicava? Já clinicava, fui clinicando, fui fazendo alguns cursos, porque o meu sonho sempre foi, vou ficar só na psicologia. Meus recursos isso já gritava dentro de você? Sim, meus recursos virão só da psicologia. Né? Eu decidi voltar para São Paulo por questões de saúde da família, então ir e vir emergencialmente começou a ficar desgastante emocionalmente, e aí eu voltei para São Paulo. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora chega, eu não quero mais, vou só atender, vou começar na psicologia. Então, iniciar a carreira profissional não é fácil para nenhuma área. Até porque você teve que abrir mão de uma outra atividade profissional que estava sendo rentável, né, Rose? Muito rentável, né? Nessa época você já estava casada? Não, nessa época não ainda, quando eu comecei a pensar sobre, né? Mas eu fui me preparando, mas quando eu tomei a decisão, agora eu não vou mais trabalhar na empresa, eu já estava casada, recém-casada, então isso onerou muito a questão financeira. Diminuiu o orçamento, não é? Bruscamente, sim, né? Então buscar o seu sonho não necessariamente vai ser fácil, não é? Não é. Não é fácil, porque você tem que enfrentar... É uma conquista, né, Rô? Não só os É uma desafios. decisão de conquista, é uma decisão de começar, não é? É uma decisão. É uma decisão e você enfrenta não só os obstáculos, né, e os desafios do início da profissão, mas também da sua rede, né? Como assim você vai tomar essa decisão? Até porque as pessoas se preocupam com a gente, não é, Rose? Elas têm, nossa, e agora? E se angustiam, se afligem pelas nossas aflições. E existem os projetos da família também, né? Sim, existem sonhos de todos. Exatamente. Mas eu comecei trabalhando numa clínica que atendia só convênios, né? Então, era muito pouquinho que eu recebia. Recebia um percentual disso. Um percentual disso.
Mas era tão gratificante cada atendimento, cada pessoa que você via uma evolução, uma melhora, e isso foi tomando uma proporção dentro de mim que eu falava, eu estou no lugar certo, né? Então, de novo, Você se sentia já ali cumprindo seu propósito. Sim, de corpo e alma, né? Entrava cedo e ficava até tarde. E esse momento de começar a atender, ir melhorando e já vendo outros cursos que eu queria fazer, especializações. Então foi dando uma energia, uma vitalidade de conquista, de desejo, que não tenho como mensurar hoje a importância que foram as minhas decisões, né? Aí disso eu comecei clinicando e foram surgindo oportunidades também para parcerias com essa clínica. Eu abri uma unidade em Guarulhos, depois abri uma unidade na Lapa e as coisas foram tomando outras proporções. O meu tino de empreendedorismo também, né? Mas tudo tem um começo, meio e um fim. Então chegou um momento que eu falei, opa, agora eu preciso dar outros voos. Tudo que você, né, esse tempo de aprendizado foi importante, muito, não é? Uma experiência, vivências, aprendizados, que eu só tenho gratidão por tudo que eu passei na minha vida até hoje, pelas oportunidades que eu consegui agarrar. Sem medo eu não posso dizer, com medo, mas com medo mais mesmo, né? Tá com medo, vai assim mesmo, né? Vai com friozinho na barriga que vai dar certo, né? Então hoje eu tenho o Instituto Andriani. Aí você abriu sua própria clínica. Isso, é um espaço onde eu tenho outras profissionais que trabalham comigo, tem workshops, tem cursos. E Rose, você caminha para que direção? Vai dentro da psicologia? Qual é a área que você mais atende? Qual é a situação que você mais enfrenta? Olha, com esses 22, 23 anos de profissão, eu amo todas as áreas. Né? E hoje está muito em alta. Qual é o seu nicho? O meu nicho é querer ver o outro bem. É conseguir promover saúde mental. E como vocês viram, acho que tem muitas fases da minha vida de recomeços. E é muito interessante você trazer tudo isso, porque eu tenho certeza que você que está nos assistindo também enfrenta isso na sua vida, recomeços, voltas atrás, passos para trás, que naquele momento parece que você não sabe se está tomando a decisão certa, não é isso? Então, se baseiem aqui na história da Rose, se inspirem nessa história, né, para vocês verem que vai dar tudo certo. E aí eu digo assim, que até por conta desses recomeços, a minha agenda, horas tem muitas crianças, porque eu trabalho com a educação emocional positiva, eu sou facilitadora da educação emocional positiva. Horas eu tenho mais adultos, horas eu estou fazendo muitas palestras, porque isso vai me motivando, né? E aí eu continuo estudando, continuo me apropriando do que eu posso trazer de melhor para esse público. E eu adoro motivar as pessoas, eu acho que as pessoas precisam acreditar nos seus potenciais. Sim. Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório olhando só a dor. Mas o que você tem de melhor? Qual é a sua maior habilidade? Vamos reestruturar essa dor com o que você tem de melhor e não com essa dor. É lógico que a gente vai tratar da doença, das psicossomáticas, das questões mentais, mas eu sempre tento trazer para esse lado... Mudar o foco, né, Rô? Da reconstrução, porque a vida é uma reconstrução. Hoje eu estou num momento da gamificação. Por que gamificação? Porque eu acho que a vida é um jogo, um grande tabuleiro, com tantas diretrizes, com tantos caminhos, que tem horas que a gente pega um caminho mais longo, mas se a gente tiver o nosso propósito, a gente vai chegar. Sim. Tem horas que eu encontro tantos desafios que eu preciso parar, ter estratégias, saber o que, para onde, como eu quero chegar. E aí a psicologia tem trazido a gamificação dentro da psicologia. E eu tenho tido ótimos resultados, porque através do jogo de tabuleiro, eu consigo mostrar para você que é possível. Entendi. Né? Então eu vou co-criando os jogos. Vai ajudando a pessoa a encontrar estratégias. Ferramentas. E trazendo a ludicidade. A sua criança interior tá lá, quietinha, sem brilho, né? Porque criança é vida. Sim.
A criança desafia, a criança tenta, a criança... E nós todos temos isso, né? Então, hoje eu tenho trabalhado bastante dentro da gamificação. Você trabalha também com empresas? Com empresas eu faço palestras, né? Faço acompanhamento, também existe um treinamento todo e acompanhamento para níveis de estresse, performance. Então eu tenho uma equipe hoje que a gente consegue mensurar a performance dos colaboradores. Entendi. Né? E as palestras que eu amo também, né? Eu amo tudo, eu amo a Ai, vida. que bom! Ô, Rose, e a Rose trouxe aqui pra gente pra mostrar 2 livros. Rose, explica pra gente aqui. Isso, então vamos lá. Esse aqui é o primeiro, né? Que é Cartas para o Sucesso. Ele é escrito por vários coaches do Brasil. Eu sou formada pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, né? Então tem isso também na minha trajetória. E que eu trago ferramentas do coach também para os atendimentos da terapia. Então aqui eu falo sobre o equilíbrio emocional no capítulo 19. Por quê, Lu? Sem equilíbrio, se você não souber reconhecer as suas emoções, o que você está sentindo, e se você não conseguir ter o controle, né? A inteligência emocional, tão falado, Sim. né? A gente se perde. Fica perdido no meio do processo, não é? Não sabe pra onde vai, pra que lado. Quantas pessoas se veem nessa situação? Talvez você esteja se vendo nessa situação, né? E sabe que eu acho que isso acontece porque muitas crianças não sabem e nós não temos um aprendizado para a educação emocional. E hoje eu estou muito feliz, né, por já estar fazendo ser base nas diretrizes para as escolas trabalharem saúde emocional lá na infância, porque eu não tive, você teve Também na sua escola? Não. Né? Então, o que eu estou sentindo? Como que eu vou lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções? E hoje eu percebo que muitas pessoas não sabem lidar com a frustração. E realmente é muito difícil, né? É o mal do momento, não é? Momento. Lidar com frustrações. Eu trabalho muito também com incidentes críticos. Então, eu fui para Mariana, fiquei 45 dias. O ano passado eu tive em Suzano a convite do município para contribuir com as escolas e com as pessoas que foram, né, atingidas pela cidade. Conta um pouquinho do que foi, Rose, porque pode ter alguém que está nos assistindo que não sabe exatamente do episódio que a gente está... O ano passado, bem no início do ano, nós tivemos aí um evento, uma catástrofe, Triste. né? Onde um ex-aluno de uma escola em Suzano entrou e massacrou, junto com uma outra pessoa, vários alunos, professores, né? Só de falar assim, Isso causou uma dor emocional muito grande em muitas pessoas ali da cidade. E a Rose pôde acompanhar, né, Rose? Pôde estar ali presente, prestando auxílio. Isso, na realidade, até pela experiência em incidentes críticos, eu fui convidada para conseguir, porque as pessoas não têm protocolos de atendimento para incidentes críticos, né? Então, o que fazer? Todo mundo se mobiliza, mas não sabe como. Então, eu fiquei responsável ali com outras pessoas também, em direcionar os voluntários, com postura, o que fazer, como acolher, para onde direcionar e também fazendo os atendimentos quando necessário. Entendi. Né? Então, não adianta só a gente querer se voluntariar, a gente tem que saber como a gente consegue ajudar, acolher. né? E aí a psicologia é tão mágica, né? Porque a gente sai da faculdade entendendo o set terapêutico como aquele quadradinho, né? Como a gente vê em filmes, tudo bonitinho. Mas quando a gente vai para um setting terapêutico, qualquer lugar é lugar para você ouvir, para você ter uma escuta, para você dar o acolhimento e para você mostrar para aquela pessoa que ela não está sozinha. Então, desde calçada, dentro de cemitério, no estádio, ao lado de uma família, qualquer espaço é espaço para que a psicologia consiga ter o seu propósito, tá? Entendi. Então, acho que a gente estava falando da frustração. Sim. Muitas pessoas não conseguem lidar com a frustração de uma repetência no colégio, De uma nota baixa, né? do time ter perdido, né? A gente Verdade. vê tantas situações aí de pessoas que saem para assistir um jogo do time
perde, se matam, destroem A coisas, revolta, né? Não consegue lidar com essa revolta, com a perda. Ou com uma demissão. Como é que a pessoa lida com isso se ela já não tem esse equilíbrio, né, Rose? Porque ela só consegue entender que está perdendo, né? Que é o instinto imediato. Mas será que toda perda realmente é uma perda? Ou vem um ganho por trás disso? Se nós tivermos equilíbrio emocional, nós vamos conseguir entender o que está acontecendo. Vamos conseguir tirar bom proveito de todas as situações, não é? Ressignificando esse momento, tendo a gratidão de tudo que eu aprendi, que eu desenvolvi, conseguindo perceber quais foram os meus erros e o que eu posso melhorar para que isso não aconteça. Então, esse livro, Cartas para o Sucesso, ele é um processo de coaching. Ah, que delícia! Olha então, que massa. A pessoa não precisa ler capítulos sequenciais, ela abre aonde ela está precisando e no final de cada capítulo tem ali algumas atividades que é a sua sessão de coaching. Então, esse aquilo é para você. Ai, que delícia! Fui surpreendida agora, gente! Oh, obrigada! Espero que você adorei! Faça bom proveito. Vou fazer! Amei! Obrigada, Muito viu? bem, muito bem. Adorei, gente! Vou ler aqui gravando para vocês. Adorei! Rô, e esse? Me conta também. Bom, esse aqui faz parte de um programa que nós estamos tendo, que é de saúde emocional na escola, que surgiu logo após esse massacre lá em Suzano, né? A coordenadora é de Manaus, é uma psicóloga, então nós somos vários psicólogos de norte a sul, trazendo para dentro da escola a importância e a necessidade de ter saúde emocional. Então, e a ideia é trabalhar em toda a rede, tá na rede pública, como é que vocês estão? Privada, escolas de inglês ou escolas, né? Sempre onde existe um professor ensinando, que a gente saiba também passar a necessidade e a importância da saúde emocional. Entendi. Hoje eu percebo que muitos professores, às vezes, não têm o olhar para o ser criança. Então, ficam só na matéria. E muitas vezes... Cumpre o protocolo, né? Exatamente. Porque eles também não têm ninguém que cuide desse emocional deles, não é? É uma cadeia, não é? É uma cadeia e eles estão focados em ensinar a matéria. E hoje em dia, não é? Entramos numa era em que tudo são metas. Muitas vezes salas de aulas gigantes, com crianças com diversas dificuldades e o professor tem que cumprir o papel dele. Então ele não tem nem tempo de olhar exatamente o que está acontecendo. Individualmente, né? Individualmente. Entender o que está acontecendo com cada um. Então a proposta da saúde emocional na escola, esse é o primeiro livro físico, onde eu falo da tríade pais, escola e alunos para uma saúde digital saudável. Olha. Tá? Porque hoje tudo é tecnologia. Sim. E aí, dessa turma, nós temos vários e-books também, onde fala da saúde emocional do professor, da escola e da criança, né? Então, desde como o professor lidar com a inclusão de um aluno, como lidar com o TDAH, como lidar com as emoções. Então, são 3 e-books gratuitos que estão no meu site, é só baixar. E aí tem muito conteúdo, muita atividade para se colocar em prática a saúde emocional na escola. Olha, e eu já vou adiantar para vocês que eu já conversei aqui com a Rose nos bastidores. A gente vai fazer uma parceria e vai trazer muito conteúdo para vocês, não é, Rose? Muita coisa boa. A gente vai disponibilizar muita coisa bacana, muita informação, muito e-book, não é, Rô? Muito. Na nossa plataforma. Aguardem, que vai ficar muito bom. Rose, tô amando tudo. Se você não se apaixonou pela psicologia, hoje foi o dia, né? Eu já tô aqui apaixonada, Rose. Estamos quebrando paradigmas. A psicologia é gigante, pode te ajudar muito. Psicologia não é só para louco. Psicologia é vida. É vida, é lindo. Quem cuida da mente, cuida da vida. Né? Quem cuida da vida, cuida da mente. Tudo junto. Tudo ligado. Rose, eu amei receber Obrigada, você. Que delícia esse encontro. Você também deve estar aí, né? Encantada, extasiada.
Rô, quero te convidar para vir mais vezes. Será um prazer. Ah, que delícia, já topou. Então a Rose vai trazer mais conteúdo aqui pra gente. Rose, obrigada demais, viu? Esse encontro foi uma delícia. Muito obrigada. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até.